Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. Esse texto diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Irmãos amados, eu quero conversar um pouco hoje com vocês sobre este personagem chamado João Batista, o precursor do Messias. Este homem é uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele encerra o Velho e começa o Novo. Jesus Cristo disse que dentre os nascidos de mulher, nunca houve alguém maior do que este homem. E eu gostaria de então olhar para esse personagem a partir do registro de Lucas, porque é Lucas quem melhor nos apresenta o cenário onde este homem surgiu. E notem vocês que Lucas começa do geral para o particular. Ele começa do vasto império romano e vai limitando a sua descrição até chegar na cidade de Jerusalém. E ele começa dizendo que foi no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pilatos era governador da Judeia e Herodes, tetrarca da Galileia, e os outros
membros da família herodiana reinando em tetrarquias daquela região de Israel, é que Deus levanta este homem. Mas eu queria que você compreendesse um pouco mais da história para entendermos o que está escrito aqui. Vocês sabem que Israel caiu nas mãos da Babilônia em 586. Vocês sabem que a Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa, e este Império Medo-Persa é quem determinou que os judeus pudessem voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo. Vocês também sabem que no ano 359, o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Grego. Vocês também sabem que este Império Grego dura até 323. E quando Alexandre o Grande morre, e quando ele morre, este território de Israel é dividido entre 4 dos seus generais. Aliás, todo o território dele é dividido entre 4 generais, mas Israel fica ora sob o governo dos Seleucidas, que eram os sírios, ora sob o governo dos Ptolomeus, que eram os egípcios. Vocês se lembram também que, no século II, houve uma guerra muito importante em Israel, em virtude de o templo de Jerusalém ter sido profanado pelo rei Antíoco Epifânio, que era Seleucida, que era sírio. E então há uma rebelião dos judeus, da família Macabeia, e Judas Macabeu, filho de Matatias Macabeu, ganha essa guerra, e há um longo período em que Israel retorna o poder nas suas mãos, através desta família Asmoneia, essa família de Matatias, sumo sacerdote de Jerusalém. Até que, no ano 63 a.C., Pompeu domina esse território e começa então em Israel o domínio do Império Romano. Vale destacar que Pompeu, nesta época, nomeia Antípater como rei sobre Israel. Esse Antípater vai ser o pai do chamado Herodes o Grande, que você conhece. O homem que governava em Israel quando Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu em Belém. Este Herodes certamente era um dos personagens mais importantes da história de Israel, porque ele foi um grande administrador. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo de Jerusalém para ser um dos mais belos monumentos daquele tempo. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde o próprio Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus cometeram suicídio em virtude da invasão de Roma em Jerusalém no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio de Israel para o mundo inteiro e facilitando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi ele quem construiu palácios e fortalezas em todo o território de Israel. Mas esse homem tinha um grande problema. Ele era um homem desconfiadíssimo e muito inseguro. E ele não ousava trucidar qualquer pessoa que pudesse ser ameaça ao seu poder. Todos vocês devem saber que esse Herodes o Grande casou-se cerca de 10 vezes. Cerca de 10 vezes. Ele teve muitos filhos. Mas a sua esposa preferida era chamada Mariana, de uma família nobre de Israel. E quando ele se casa com ela, o primeiro ato do seu governo foi mandar matar todos os membros da família da sua mulher, com medo de que eles pudessem tomar o seu lugar. Em virtude disso, a instabilidade surge dentro da família do rei Herodes. A sua sogra Alexandra pede a ele para nomear um sobrinho, Aristóbulo, como sumo sacerdote, até porque o sacerdócio já estava sendo profundamente comercializado, comprado a peso de ouro, porque o sacerdócio estava aliado com Roma no domínio ao território de Israel. Ao nomear Aristóbulo com 17 anos, esse rapaz se dá muito bem, ele era muito carismático, ele era muito líder, e Herodes, desconfiado dele, resolve mandar matá-lo. E diante desse fato, a sua sogra foge para o Egito, com medo do seu genro. E ele manda os seus emissários atrás dela e mata a sua sogra no Egito. Quando ele retorna, Herodes, a melhor dizendo,
César Augusto manda chamá-lo em Roma para lhe dar uma compostura, dizendo que era melhor ser o filho de um porco do que ser filho de Herodes. Mas antes de ir para Roma, com medo de que Mariana rebelasse-se contra ele, mata sua própria mulher. Quando ele retorna de Roma, ele resolve enviar para lá 2 de seus filhos para estudar. Quando os seus filhos lá estão estudando, a sua irmã Salomé, que era do mesmo estofo moral dele, disse para ele: seus filhos estarão preparados para assumir o poder ao retornarem de Roma. Ele não hesita, manda estrangular seus próprios 2 filhos. Foi esse homem que se alarma quando fica sabendo que nasceu um menino em Belém da Judeia para ser rei dos judeus. Foi esse homem que manda matar as crianças de Belém com medo de que uma delas pudesse então assumir o governo de Jerusalém. Quando esse homem está para morrer em Jericó, nas suas clínicas, diríamos nós, de águas termais ou de águas medicinais, ele manda a sua irmã assumir um compromisso com ele: no dia que eu morrer, que se mate cada membro nobre de uma família de Jerusalém, porque eu quero choro no meu funeral. Quando esse homem morre, diz o texto bíblico, notem comigo por favor, no ano 25º do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. É preciso você entender uma coisa aqui, porque eu quero situar bem esse homem para você entender. Quando você vai para Mateus 2, 22, você pode conferir comigo, por favor, olhe lá. Mateus 2, verso 22. Quando José e Maria fugiram para o Egito com Jesus, ainda criança, sabendo que Herodes, esse Herodes que eu estou descrevendo, estava morto, ele retorna. Está escrito então: tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Então, quando Herodes morreu, ele divide o seu território em tetrarquias. Arquelau fica na Judéia, Herodes Antipas fica na Galileia, os outros aqui mencionados, como Filipe e Lisânias, em outras regiões de Israel. Mas agora, quando Lucas escreve sobre o aparecimento de João Batista, nós estamos falando que um outro imperador já está governando, que é Tibério César, não é mais César Augusto. E nós não vamos ler que Arquelau está governando a Judéia, mas você vai ver, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Como é que está a introdução desse homem aqui? Por que esse homem aqui? Se toda Israel era governado pela família herodiana, e tem um romano aqui, chamado Pôncio Pilatos. É porque quando Arquelau vai governar em Israel, ou melhor dizendo, na Judéia, ele era tão mau, tão violento, tão cruel, que os próprios judeus pediram para Roma para depô-lo e constituir um governador romano na Judéia. Roma aproveita o ensejo, que era governada essa região pela família herodiana, e constitui um governador romano na Judéia. Não é o primeiro Pilatos, Pilatos é o 5º governador. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Quando João Batista está sendo levantado por Deus, o mapa político mundial tem Tibério César em Roma, tem Pôncio Pilatos em Jerusalém, tem Herodes Antipas na Galileia, tem Filipe e Lisânias em outras tetrarquias. Em outras palavras, o mundo político está convulsionado, corrupto, violento e mau. Agora preste atenção no cenário religioso do verso de número 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Você sabe que só tinha um sumo sacerdote. De 37 para cá, antes de Cristo, até esse período já tinham 28 sumos sacerdotes em Jerusalém. O sacerdócio era comprado a peso de ouro, porque a classe sacerdotal, ou seja, a classe dos saduceus, estava aliada com Roma para o domínio de Roma em Israel. Eles já tinham vendido a sua consciência por dinheiro e transformado o templo de Jerusalém num covil de salteadores. E agora,
Nesse período tem 2 sumos sacerdotes. Anás é o sogro, Caifás é o genro. Anás já tinha sido deposto por um governador romano, mas ainda tinha o apoio do povo, e agora aparecem os 2 agindo religiosamente em Jerusalém. Eu estou querendo levantar esse dado para vocês para dizer uma coisa. Quando João Batista foi levantado por Deus, o cenário político e religioso era o pior possível em Israel. Quando você vê um período de muita crueldade política, de muita crise moral, de muita crise religiosa, preste atenção, Deus pode virar a mesa. Deus pode criar um fato novo. Deus pode levantar um homem. Deus pode começar um grande movimento de reavivamento espiritual. Louvado seja Deus. Então eu chamo a sua atenção, amado irmão, agora para o que vai acontecer no verso de número 2. Preste atenção. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu acho isso extremamente curioso. Primeiro, preste atenção, porque a maneira é incomum. A palavra não veio a Tibério César, em Roma, a palavra não veio a Pôncio Pilatos, em Jerusalém, a palavra não veio a Herodes Antipas, na Galileia, a palavra não veio aos sumos sacerdotes lá no templo de Jerusalém, a palavra veio a João. João era um homem estranho, vestia roupa estranha, se alimentava de comida estranha e pregava num lugar estranho, o deserto da Judeia. Se você ler o registro de Mateus, você vai ver que toda Jerusalém e toda a circunvizinhança ia ao encontro de João no deserto. E o texto aqui vai nos informar que as multidões vinham a ele no deserto. E aí eu aprendo uma outra lição. Não é o local que faz o homem, é o homem quem faz o local. Meus irmãos, não importa se a igreja está numa grande metrópole, ou se está numa região rural, ou numa pequena cidade, se a palavra de Deus vier a um homem ali, para ali as multidões fluirão. É preciso você entender que o deserto da Judeia não era um deserto como às vezes nós gostamos de ver nos filmes. Aquela areia fininha como um trigo. Dá vontade de você rolar por cima dela? Não, o deserto da Judeia são montanhas elevadíssimas, vales profundos e de pedras, muitas pedras. E quando tem areia é grossa, se você cair, você se rala todo. Não dá para andar com facilidade. E as multidões estão vindo, as multidões estão fluindo para ouvi-lo, Sabe por quê? Porque a palavra de Deus veio a ele. E eu quero dizer para você que tem 400 anos entre Malaquias e João Batista. Tinha templo, tinha culto, tinha música, tinha sacrifícios, tinha festas, mas não tinha a palavra de Deus. Agora vem a palavra de Deus a João. Agora entenda como é que é o ministério desse homem. Olha o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Olha a dinâmica do ministério dele. Preste atenção, irmãos, que nós mudamos isso. Leia os profetas. Como é que os profetas faziam? Eles ficavam dentro do templo. Eles saíam para as ruas, para as praças, para os campos. Onde tinha gente, lá estavam eles. Leia agora a história dos apóstolos. Como é que eles faziam? Eles estavam na rua. Eles estavam para todo lado. Onde o povo estava, lá estavam eles. Agora, olha o ministério de Jesus Cristo. Ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Agora olha o ministério de João Batista. Diz o texto que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Hoje, irmãos, nós não queremos sair. Hoje nós queremos vir. Hoje nós convidamos as pessoas para virem. A nossa dinâmica hoje não é centrífuga, é centrípeta. Queremos o nosso conforto. Queremos a nossa poltrona acolchoada. Queremos o nosso ar-condicionado. Queremos o clima bem agradável. Queremos que todos se sintam bem.
Queremos que as pessoas venham ao nosso encontro, quando na verdade toda a dinâmica dos profetas, dos apóstolos, de Jesus e de João Batista era sair para ir onde as pessoas estavam. Não ficar entre quatro paredes. Mas notem comigo mais. Olha, observe por favor, a eficácia da pregação dele. Primeiro vamos ver o conteúdo da pregação dele no verso 3. O que ele pregava? Está escrito que ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. Hoje, irmãos, muita gente está pregando salvação sem arrependimento. Basta levantar uma mão, a pessoa já está salva. Hoje parece que não se fala mais de arrependimento, não se prega mais sobre arrependimento, não se exige mais arrependimento. Nós estamos vendo muito mais hoje a adesão do que conversão. Porque não tem perdão de pecados sem que a pessoa se arrependa. Se arrepender, ela vai receber perdão porque se ela nem sabe que ela é pecadora, se ela nem percebe que ela é pecadora, se ela nem conhece que ela está condenada. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece que o que você está vivendo, o que você está falando, o que você está fazendo é errado aos olhos de Deus. Você está convencido disso. Arrependimento é quando isso produz no seu coração tristeza segundo Deus. Arrependimento significa que você, ao saber que está errado, ao sentir tristeza por estar fazendo o que é errado, você muda a sua vida, muda a sua conduta, muda a sua trajetória. Em havendo arrependimento, há perdão de pecados, remissão de pecados. Mas note vocês o fundamento da pregação dele, porque tem 400 anos que não tem pregação no mundo. Mas quando esse homem, depois de 400 anos de silêncio, o que ele vem fazer? Vem pregar arrependimento. Arrependimento é a manchete do reino de Deus. Mas ele inventou essa mensagem, ele criou essa mensagem, ele tirou essa mensagem do coração dele? Não, está escrito aí, por favor, confira comigo, no versículo de número 4, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Quando ele começa a pregar, ele ancora a pregação dele na palavra de Deus. Preste atenção nisso, nós não criamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. O pregador não é o dono da mensagem, ele é servo da mensagem. Ele não é a origem da mensagem, ele é apenas um canal da mensagem. A mensagem está na palavra de Deus e ele precisa pregar a palavra de Deus. A autoridade do pregador não está na posição do pregador, a autoridade do pregador está na palavra de Deus. Agora veja você comigo a transformação operada por essa pregação, nos versículos 4 a 6. E ele começa a mostrar a necessidade de preparar o caminho do Senhor. E no verso 5 ele diz que o vale vai ser aterrado, o monte vai ser nivelado, o caminho torto vai ser retificado, o caminho fora do lugar vai ser aplanado. E ele não está falando de engenharia de trânsito, ele está falando de vidas. O que é um monte? Monte é uma elevação. Uma elevação é um símbolo de orgulho, de soberba, de vaidade, de altivez. O que o texto está dizendo é o seguinte: nenhum soberbo pode entrar no céu, porque Deus resiste ao soberbo. O trator de Deus tem que passar e nivelar esse monte. O que é um vale? Um vale é uma depressão, é uma cratera, é um buraco. Muitas pessoas estão nesse buraco profundo existencialmente falando, nessa depressão profunda existencialmente falando, e quando a pessoa tem um encontro com Deus, o que acontece é que esse vale vai ser aterrado. Há muitas pessoas cuja vida é um caminho sinuoso, é um caminho torto, é uma vida dupla, é uma vida de hipocrisia, é uma coisa aqui, outra ali. Quando a obra de Deus entra no nosso coração, a vida passa a ser reta. Tem muito caminho que é escabroso, e a palavra escabroso no grego significa fora do lugar. Qual é a área da sua vida que hoje, nessa noite, está fora do lugar? É a sua vida sentimental? É a sua vida financeira? É o seu casamento? É a sua família? São os seus negócios? É a sua vida íntima e pessoal? Pois hoje Deus quer colocar a sua vida no lugar certo. Agora preste atenção, irmãos. Qual foi a abrangência da pregação deste homem? Veja comigo, por favor. Versículos 7, 12 e 14. No versículo 7, ele se dirige às multidões. No versículo 12, está falando dos publicanos. No versículo 14, ele está falando dos soldados. Preste atenção.
que no ministério de João Batista não tem seletividade. É muito comum você escutar por alguns lugares aí, diz, a nossa igreja é uma igreja de classe média. Outros dizem, não, a nossa igreja é uma igreja dos pobres. Nós fizemos opção pelos pobres. A igreja de Deus não é seletiva. A igreja de Deus tem espaço para o soldado e para o funcionário público publicano. A igreja de Deus, as multidões vêm. E eu acho isso bonito, sabe por quê? O único lugar no mundo em que o doutor senta do lado do analfabeto, igual a ele, é na igreja. Aqui ninguém tem títulos. Aqui ninguém tem mais prestígio que o outro. Aqui todos nós temos a mesma régua niveladora. Somos todos servos. Na igreja de Deus, você vê um diácono, que às vezes é o maior empresário da cidade, carregando cadeira nas costas, para que um irmãozinho que não tem sequer curso primário e que talvez ganhe salário mínimo se assentar com honra. Só na igreja você vê isso acontecer. A igreja de Deus não é seletiva. Você não pode ser seletivo. Na igreja de Deus, todos nós somos iguais. Está vindo ouvir João Batista, as multidões, pode ter rico, pode ter pobre, pode ter grande, pode ter pequeno, pode ter soldado, pode ter publicano, não importa quem você é, não importa de onde você vem, na igreja de Deus você tem espaço, você tem valor. Deus não mede você pela cor da sua pele, Deus não mede você pela sua conta bancária, Deus não mede você pela sua tradição familiar, Deus não mede você pelos troféus e medalhas que o mundo lhe oferece. Na igreja de Deus, todos nós somos iguais. Mas vejam vocês ainda, o alerta da pregação, versículos 7 a 9. É curioso isso, porque quando as multidões vêm, há um fato aí, eu chamo a sua atenção para isso. Notem comigo, o primeiro alerta é o que nós chamaríamos de a podridão da hipocrisia, porque João Batista diz assim, versículo 7, dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Mas quando você vai ler o texto paralelo de Mateus, por que ele disse isso? Raça de víboras. É Mateus quem interpreta Lucas. Porque Mateus deixa claro que ele só fala essas palavras, porque no meio dessas multidões que estão vindo, lá estão vindo também no meio deles, fariseus e saduceus. Os religiosos da época que viviam debaixo de máscaras de piedade, mas não eram piedosos. Então preste atenção que o que ele está denunciando aqui é a podridão da hipocrisia. Segundo, olha comigo, João Batista fala do perigo do inferno. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, preste atenção, tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. Depois de 400 anos, o primeiro pregador que se levanta para pregar, ele prega sobre o inferno. Você poderia dizer, bom camarada, pega mais leve. Deixa a gente acostumar primeiro, pelo menos. Terceiro, olha comigo, ele mostra a inutilidade de um arrependimento sem frutos. Olha o que ele vai dizer aí, no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele está dizendo é o seguinte, não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Você precisa parar de se arrepender, de fato se arrepender. Mas notem mais, quarto lugar, ele rejeita a ideia de que se você está ligado a uma pessoa santa, isso segurará e salvará você. Olha o que ele diz no versículo 8 ainda, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Muita gente que pensa nisso, não, pô, você está salvo, tranquilo, eu sou presbiteriano, sou calvinista, sou reformado desde o berço, fui batizado na infância, meu pai é até presbítero da igreja, frequente escola dominical, desde criancinha. Preste atenção nisso.
Ninguém entra no céu de carona. Não se entra lá por atacado. Você não entra lá porque seu pai é homem de Deus, porque sua mãe é uma mulher de Deus, porque seu marido é um homem de Deus, porque sua esposa é um homem de Deus, sua mulher é uma mulher de Deus, seu marido é um homem de Deus, nada disso. Você precisa ter a sua experiência. Não pense que, não, meu pai é Abraão, para com isso. Você precisa ter a sua própria experiência. É João Batista anunciando isso lá no começo. Mas vamos ver qual foi a resposta à pregação desse homem. Depois de 400 anos, o que acontece? Olha comigo. Notem, por favor, o que as multidões perguntam no verso 10. Então as multidões o interrogavam. O que eu acho bonito nisso, preste atenção, é que o apelo não parte do pregador para a congregação, mas o apelo parte da congregação para o pregador. Você tem visto isso alguma vez? Só em épocas de avivamento você vê isso. Em tempos de avivamento, irmãos, quando a palavra de Deus é exposta, o povo tem tanta pressa para acertar a vida com Deus, que a multidão interrompe o sermão e diz, e agora, o que nós vamos fazer? Leia a história de Quassis Abanto, e você vai ver que quando Erle Stigem pregava lá, e sobretudo um dia que ele pregava sobre aquele texto de Jesus, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ao trazer a sua oferta, deixa a sua oferta aí, vai lá, resolve o assunto com ele, conversa com ele, trata dele lá, perdoa o assunto lá, resolve o assunto lá, depois você vem e faz a sua oferta. Ele disse que estava pregando, de repente a congregação foi se esvaziando. Quando ele percebeu, ele estava falando quase sozinho. Mas não é porque o povo estava cansado da mensagem, não, é que o povo tinha pressa para ir resolver o problema. Aqui João Batista está pregando, a multidão está gritando, o que nós vamos fazer? Resposta dele, preste atenção, versículo 10. Que havemos, pois, de fazer? Versículo 11 respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Agora vamos entender uma coisa, dar roupa para os outros e comida para os outros, não leva você para o céu. Isso não é arrependimento. Isso é a evidência do arrependimento. Agora vamos parar um pouquinho. João Batista diz assim, quem tiver o guarda-roupa cheio de túnica, dê uma para quem não tem. É isso que ele está dizendo? Quem tiver o quê? 2, dê uma. Chegue hoje à noite em casa e abra o seu guarda-roupa. Por favor, abra o seu guarda-roupa. Meus irmãos, nós estamos acumulando coisas que nós não precisamos mais. Você anda pelas ruas de São Paulo, você ainda vê gente caída na rua, passando frio, e morrendo de frio em São Paulo. Dar para quem não tem não é arrependimento, é a evidência de que você de fato se arrependeu. Se você tem comida, reparta com quem não tem. Cristianismo não é discurso, cristianismo é prática. Mas veja comigo qual foi a pergunta dos publicanos, versículo 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Então vamos ver o que ele disse. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Mas por que os publicanos fizeram essa pergunta? O que vamos fazer? E por que Jesus deu essa resposta? Quem eram os publicanos? Quando Roma tinha que cobrar imposto de uma província, abria-se uma espécie de licitação, de consulta, de quem se candidataria a assumir esse cargo, essa função, para pagar X para Roma, podendo explorar aquela região, aquela província. A pessoa que ganhava esse concurso, chamado concurso público da época, então recebia a autorização em nome de Roma para recolher os impostos. Esse responsável maior podia contratar outros publicanos para trabalhar para ele. Esse era o maioral dos publicanos. E via de regra, eles embolsavam mais do que podiam, mais do que precisavam, além do que era devido. E quando vieram essas pessoas para João Batista, diziam, olha, o que nós vamos fazer? Olha, não cobre mais do que o estipulado. Não cobre mais do que o estipulado. Sabe o que significa isso?
A prova que você se arrependeu é se você é honesto. Não adianta você falar que você é crente, que você é presbiteriano, que você é reformado, que você é calvinista, se na hora de você fazer os seus negócios, você explora as pessoas. Mas vem os soldados, olha o 14 comigo. Também os soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos entender isso aqui. Por que esse negócio de maltratar e dar denúncia falsa? É porque os soldados estavam trabalhando mancomunados com os coletores de impostos, com os publicanos. E o negócio era o seguinte, quando o publicano ia lá cobrar um imposto de alguém, esse alguém dizia, rapaz, eu não posso pagar, está demais, eu não consigo pagar. A minha colheita vai toda e eu não vou conseguir pagar, minha família vai passar fome, eu não vou conseguir pagar. Aí o soldado entrava na jogada. O publicano dava uma propina para ele, vai lá, e bota aquele cara na parede. Fala para ele que se ele não pagar, você vai denunciá-lo às autoridades superiores. Ele vai sofrer as sanções, ele vai sofrer o braço duro da lei sobre ele. E o soldado embolsava essa propina. João Batista está dizendo para o soldado o seguinte, você quer me dar evidências de que você de fato se arrependeu? Então faça um favor, não dê denúncia falsa. Não maltrate ninguém. Viva com seu salário. Vocês acham que esse problema hoje ainda acontece? Irmãos amados, a mensagem de João Batista está dizendo uma coisa, o evangelho muda as pessoas. Não é o fato de você ter um rótulo de crente, não é o fato de você ter uma Bíblia, não é o fato de você fazer oração, não é o fato de você vir para a igreja, não é o fato de você ser aluno da escola dominical, não é o fato de você ser um líder da igreja. O evangelho precisa mudar a nossa vida. Mas qual é a postura desse pregador? Primeira identidade dele, 15 e 16, olha comigo. Irmãos amados, isso me impressiona muito. Olha o versículo 15 assim, estando o povo na expectativa e discorrendo quantos? Todos no seu íntimo. Eu fico impressionado, porque tem multidões. Você não tem unanimidade em lugar nenhum. Não tem uma pessoa sequer da vasta multidão que está lá ouvindo João Batista que não tivesse cogitado no seu íntimo. Porventura, não é ele o próprio Cristo? Sabe o que aconteceu? Essa pergunta sedutora e aveludada beija os ouvidos de João Batista. Chega para ele essa pergunta. Sedutora, perigosa, tentadora, porque se ele tivesse, não, eu acho que eu sou mesmo, todo mundo estava apoiando. 100% dos votos. Já sairia nos braços do povo. Era apoio integral. Mas ele foi claro e categórico. Preste bem atenção na resposta dele no verso 16. Disse João a quem? A todos. Se todo mundo comentou, a resposta tem que ser dada a todos. Para não haver nenhum problema de comunicação. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o que ele disse mais nos outros textos. Ele disse, não, eu não sou o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu sou apenas testemunha da luz a respeito da verdadeira luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro de Deus, eu aponto para ele e digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. O que esse homem está dizendo para nós é que o pregador não pode querer receber a glória que só pertence ao Senhor Jesus. Mas notem mais, a limitação do pregador, eu gosto muito disso aqui. No versículo 16, quando ele diz assim, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo.
Todo pregador precisa, todo crente precisa saber o seu limite. Ele só pode fazer até certo ponto. Ele pode batizar uma pessoa, mas ele não pode tornar aquele batismo eficaz. Ele pode ministrar os elementos da ceia, mas ele não pode tornar aqueles elementos eficazes no coração daquela pessoa. Ele pode pregar o evangelho, mas ele não tem o poder de ir lá e convencer a pessoa de pecado e regenerar o coração dela. Ele precisa saber que ele tem um limite, mas ele prega aquele que é o Todo-Poderoso, que transforma, que muda a vida das pessoas. Mas vejam comigo, irmãos, o confronto do pregador, versículos 17 e 18. Ele trata dessa questão de que hoje existe uma igreja, que é uma igreja que está misturada com crentes e não crentes, com salvos e não salvos, mas chegará um dia, meus irmãos, que essa igreja será limpada, porque esse que batiza com o Espírito Santo, esse que batiza com fogo, ele tem também uma pá na mão, e ele vai limpar completamente a sua ira, e naquele dia não haverá nenhum crente falso, hipócrita, na igreja do Deus vivo, porque a igreja que nós vamos ser, nada contaminado vai entrar lá. Mas eu quero concluir mostrando para vocês mais 2 pontos desse texto. Primeiro, a coragem do pregador, no versículos 19 e 20. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo havia feito, ainda acrescentou essa, de lançar João no cárcere. O que está acontecendo aqui? Esse Herodes é o Herodes Antipas, é o tetrarca da Galileia. Veja você que João Batista pertence à Judéia, nem da jurisdição dele é o Herodes. A jurisdição dele está debaixo do governo de Pôncio Pilatos. Só que esse Herodes vai a Roma, na casa de seu irmão Filipe. O seu irmão Filipe é casado com Herodias. Herodias era filha de um outro dos filhos de Herodes o Grande. Herodias era cunhada de Herodes Antipas e sobrinha de Herodes Antipas. Portanto, o pecado que Herodes cometeu foi o pecado de adultério e de incesto. Esse Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. E a Herodias diz para ele: eu vou com você para Jerusalém, eu me junto com você, mas você vai ter que se divorciar da sua mulher para ficar comigo. E Herodes divorcia da filha do rei Aretas e fica com a sua sobrinha, com a sua cunhada, traindo seu irmão. E quando João Batista vê isso, ele denuncia. Não é lícito você fazer isso. Aí eu pergunto a você: e se nós fôssemos tratar da vida pessoal dos políticos do Brasil? O que seria? Mexer numa caixa de marimbondo? Um vespeiro? O que acontece conosco? Nos acovardamos? Quando perguntaram para o pastor Francisco Leonardo em Recife: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: não, se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Sabe o que fizeram com ele? Jogaram o camarada no cárcere. Mas que cárcere? A prisão de Maquerós, do lado do Mar Morto. Pensa num lugar quente. Faz 50 graus, praticamente todos os dias. Eu estou falando que o maior pregador da história, segundo Jesus, nunca teve alguém maior que ele, está preso. E vai ser o quê? Degolado. Mas João Batista prefere perder a cabeça do que perder a dignidade. Ele prefere morrer a ser conivente com o pecado. Ele prefere ser martirizado do que entrar para a história como um falso profeta. Ele foi perseguido pelos homens, mas ele foi elogiado pelo Senhor da glória. O que importa para nós, irmãos, não é o aplauso do mundo. O que importa para nós é a aprovação do céu.
Que Deus nos ajude a olhar para a vida desse homem, para o ministério desse homem, para a coragem desse homem, para a humildade deste homem, para o exemplo deste homem, para o legado deste homem e sermos uma igreja digna da gloriosa vocação. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor amado, nós pedimos perdão das muitas vezes que temos sido omissos, temos sido covardes. Nós pedimos perdão pelas muitas vezes que não temos tido a coragem de viver e de pregar. O que nós te pedimos é que tu nos ajudes a sermos fiéis a ti. Num mundo que está vivendo crises homéricas no governo, na economia, na família, na sociedade, nas transações comerciais, nos acordos internacionais, dá-nos graça, Deus, para vivermos de tal maneira que o arrependimento que demonstramos quando cremos em Jesus seja percebido pela prática da nossa vida, pela prática das nossas obras. Dá-nos a bênção, Deus, de também ver nesse tempo um grande reavivamento. Tem tanta gente decepcionada com religião, tem tanta gente decepcionada com religiosos, tem tanta gente decepcionada com as práticas religiosas pelo Brasil afora. Então, Deus, dá-nos a bênção de sermos íntegros como João Batista foi. E dá-nos a bênção de ver um grande reavivamento, Senhor, para que pessoas saiam das ruas, das vilas, das cidades, dos campos, para buscarem a Tua palavra e para ouvirem a Tua palavra e para se arrependerem dos seus pecados e receberem o perdão de pecados. E seja assim em nome de Jesus. Amém.